A partir de agora, você vai ouvir uma pregação da Palavra de Deus, com o obreiro Edésio Souza. Saúde a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar meditando neste dia um pequeno estudo da Palavra do Senhor acerca das nossas vestimentas, as vestimentas do homem e também da mulher, segundo a Bíblia Sagrada, tudo pela palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos estar aqui entrando de imediato numa leitura aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 7, que vai estar dizendo assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. No princípio, como está aqui dizendo a Bíblia, da criação, ninguém tinha vestimenta, nem os homens e nem os animais. O homem vivia em plena inocência, tanto o homem como a mulher. Eles eram 100% de inocência. Não tinha malícia em nada, não cobiçava nada. É como uma criança, dos seus 6 meses, quando está começando a falar, 1 ano, não tem malícia, de nada. Então, eles andavam nus. E para eles era tudo normal, não tinha nenhum pecado ali. E só que eles tinham um mandamento de não tocar em uma certa árvore do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da ciência. E o inimigo, usando de astúcia, iludiu Eva, com seus lábios mais macios do que a manteiga, conseguiu enganar Eva, dizendo que não tinha problema. Bom, assim que ela tocou na árvore e participou, comeu, deu também para Adão, os dois imediatamente saíram de toda a inocência que tinha e já começaram a descobrir o pecado um dos outros, e ali já começaram a sentir vergonha. Inclusive, o próprio Adão se escondeu de Deus quando percebeu que estava nu. Antes ele não sabia que estava nu, por causa da inocência, não tinha malícia, não tinha pecado. Então eles, para se proteger, para que Deus não viesse ver a sua nudez, fizeram ali de folhas de figueira um simples avental. Você sabe que avental não cobre nada. Avental cobre mesmo só parte da frente, Os aventais hoje são usados por mulheres domésticas, quem trabalha na limpeza, serralheiro, quem trabalha na indústria. Então só topa aquela parte frontal mesmo. As costas, os lados, fica totalmente descoberta, totalmente nuas. Então eles fizeram ali, um avental de folhas, costuraram ali, tamparam mesmo só as partes íntimas. O Senhor, encontrando com Adão e viu que eles estavam nus, todo mundo sabe dessa história, Deus então fez a roupa adequada para ele. Aleluia! Então ali o Senhor fez roupa de couro, vamos falar assim, de couro, e protegeu ele. Eles estavam usando naquele momento aventais que não cobria praticamente nada. Então Deus fez túnica. Então aquela túnica cobria, dos ombros, do pescoço, até lá perto do tornozelo. Essa é a verdadeira vestimenta do cristão, cobrir totalmente o seu corpo. Essa foi a forma que Deus fez para que eles não mostrassem aquelas vergonhas que anteriormente não era vergonha, porque vivia na inocência. Só que hoje em dia, ninguém está mais na inocência, não. Até as crianças estão sendo feridas a sua inocência na sua pouca idade, quando começa a participar das orgias deste mundo. Então o Senhor fez ali roupas, de peles de animais e cobriu
ele com aquela túnica, cobrindo totalmente os braços até cotovelo, desceu o joelho abaixo, cobriu totalmente o corpo. Então, eles usam lá no Oriente, até nos dias de hoje, essa mesma vestimenta, os árabes, né? Muitos judeus, a mesma vestimenta que Deus fez no Jardim do Éden, muitos usam por lá, até os dias de hoje. Então, o Senhor fez no versículo 21, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então o Senhor fez para ele túnicas. A túnica cobre todo o corpo, mas o avental não cobre nada. Então a vestimenta do homem e da mulher, de ambos, tem que cobrir todas as suas vergonhas. Cobrir as axílias, cobrir os músculos, cobrir as coxas, cobrir a parte frontal, as costas, o corpo por completo. Vamos meditar aqui ainda no livro de Deuteronômio. Deuteronômio vai falar que nem o homem nem a mulher pode vestir a roupa um dos outros. Não pode estar, vestindo, nem o homem vestindo roupa de mulher e nem a mulher vestindo roupa de homens, porque diz a Bíblia que isso se torna abominação ao Senhor nosso Deus. Em Deuteronômio 22, bastante conhecido por todas as igrejas evangélicas do Brasil e do mundo, todos conhecem. Esse versículo que diz assim, Deuteronômio 22, verso 5. Não haverá trajo do homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Só que hoje, nos dias de hoje, tem muitas igrejas que permitem as mulheres usar as calças que foram feitas unicamente para homens. Nós sabemos que o traje da mulher, os vestidos das mulheres, são unicamente dois, ou saias ou vestidos. E isso do tamanho daquela túnica que o Senhor fez ali no Éden, tanto para Adão como para Eva. Tem que descer abaixo dos joelhos. Tanto homens têm que vestir uma calça que desce até lá abaixo dos joelhos, chegando até o tornozelo, como as mulheres também. Nenhum e nem outro tem que mostrar as suas coxas, porque as coxas faz parte das nossas vergonhas e traz cobiça. Tanto as mulheres vão cobiçar as coxas dos homens, como os homens vão cobiçar essas partes das mulheres também. E isso se torna uma aberração, se torna coisa abominável aos olhos do Senhor. Então, roupa de mulheres não é calça comprida. Mulher usa saias e vestidos, saias juntamente com as suas blusas. As blusas têm que ser decentes, tem que descer até aos cotovelos, não pode mostrar as suas axílias ao levantar os braços, não pode ser mini blusa para estar mostrando a barriga, tem que ser totalmente decente. Tanto homens e mulheres, os homens não podem usar camiseta, ser manga, tem que ser uma roupa no mínimo até nos cotovelos, mangas também, para não mostrar as suas axílias, porque já faz parte das suas vergonhas. Vamos meditar ainda em 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, nós vamos encontrar, louvado seja o nome do Senhor, uma versão bíblica aqui. Glória a Jesus. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Uma vestimenta que, se as mulheres mostrarem as suas coxas, não é um traje honesto, é um traje imoral, desonesto aos olhos do Senhor. Os homens também da mesma forma.
tem que continuar usando somente calças, nada de shorts, nada de bermudas, porque vai estar mostrando as suas pernas. E as pernas também tem que ter vestimenta. Na vestimenta de Deus, as pernas também foram cobertas com panos. Então está aí Timóteo escrevendo Paulo escrevendo a Timóteo, narrando então desta forma, que as mulheres deviam se trajar, ataviar em traje honesto, com pudor e modéstia, quer dizer, de forma decente, não com tranças. Aqui também já falo da parte da cabeça, né? Porque na cabeça também tem mulheres que gostam de trajar outras com lenços, muitos enfeites na cabeça, mas aqui a Bíblia condena as tranças no cabelo das mulheres, nem com tranças, ou com ouro ou pérola. Quer dizer, não pode ter uso de nenhuma sorte de joias ou pérolas ou vestidos preciosos, aqueles vestidos caros, de grife, de lojas de ricos, né? Um vestido daquele, uma mulher consegue comprar 10 ou 15 desses mais simples, comprando aqui nos mercados, nas feiras, em lojas, né? Onde veste vestimentas mais simples. Tem que ser decente, está falando a Bíblia. Nós vamos ainda para Pedro, né? 1 Pedro também, no capítulo 3, que está dizendo assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos com palavra. Quer dizer, talvez a mulher saiu de uma vida pregressa, usava bermuda, usava short, pintava, cheia de atavio, de adereço, e o esposo ver aquela mulher totalmente regenerada, transformada, trajando decentemente, cobrindo totalmente as suas vergonhas, com roupa lá abaixo do joelho. Então o marido vai ficar de queixo caído, e só pelo porte delas, só pelo caráter delas, elas conseguem ganhar os seus maridos, tirar ele da cachaça, das drogas, da vida vil em geral, né? Então, devido à doutrina da mulher, ela consegue ganhar os seus esposos somente com seu bom testemunho. Aqui em Pedro ainda está falando, mas no versículo 10, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Uma boa vestimenta é uma boa obra. Uma má vestimenta é uma má obra para Deus. É algo que Deus reprova. Deus reprova tanto homens como mulheres. Está mostrando a sua nudez. Isso é uma abominação aos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Versos 11 está falando assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. As mulheres têm que aprender nas igrejas ou com seus esposos, que são servos de Deus, sendo sujeita em tudo à obediência da palavra de Deus. Não é para entrar em contradição. Se as vestimentas é assim, então tem que obedecer direitinho para não estar pecando contra Deus. Então, da parte das vestimentas das mulheres, como já foi dito, né, cobrindo totalmente as suas vergonhas, e nem também mulheres usando calças compridas, shorts, bermudas, que é abominação a Deus. Agora nós já vamos direto para as bermudas, né, que hoje se tornou totalmente natural, né? Hoje é natural ao mundo secular, está usando as bermudas e os shorts também. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia que antigamente não era assim. Inclusive, a palavra bermuda, se você for buscar no Google, você vai receber, vai ver ali que o Google vai te informar que a bermuda surgiu numa guerra, foi com os britânicos. A palavra bermuda
vem das ilhas da Bermuda. Naquele tempo eles estavam em guerras ali, e os britânicos, os soldados britânicos, cortaram as suas fardas, a sua calça, ali em cima dos joelhos por causa do calor. Antigamente ninguém usava, homem nenhum usava uma bermuda, homem nenhum usava short ou calção, nada disso. Isso aí o inimigo foi entrando de mansinho, usando primeiro os ímpios, né? Usando primeiro pessoas que não são crentes, para depois enquadrar a crentalhada tudo dentro do mesmo balaio. Mas quem tem a palavra de Deus tem luz, né? Lâmpada para os pés, luz para os caminhos, ou vice-versa. Então, quem conhece a Bíblia, quem teme a Deus, não vai cair num laço desse, de estar usando bermudas, shorts ou calções. Porque nem os brasileiros mais antigos, ninguém usava bermuda antigamente. Isso aí surgiu no século XX, o século passado agora, no final do século XX. Nós estamos no século XXI, né? Então tem pouco tempo que shorts e bermudas se alastraram, tanto no Brasil como no mundo, porque é uma obra de Satanás para roubar a santidade do homem, colocando o homem em desobediência a Deus na sua forma de vestir. Nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 28, Êxodo no capítulo 28, a gente vai ver que uma referência muito interessante, como é que eles usavam os calções, né? Os calções e os shorts antigamente. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 28, vamos ler o 43. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ler o 43. Vamos ler só o 42. Fazeis-lhes também calções de linhos para cobrir a carne nua. Serão dos lombos até a coxa. Então está aqui o próprio Deus mandando que Arão e os seus sacerdotes eram para fazer calções de linho. Antigamente tudo era no linho, né? Tudo funcionava assim, com roupa um pouco mais grossa. Então os calções, esses calções aqui que a Bíblia está falando, são as cuecas que são usadas nos homens. Então era para fazer um calção de linho para cobrir até a coxa, né? Cobrir a coxa até os joelhos, para não mostrar as suas vergonhas. Então os homens de antigamente, e até pouco tempo, usavam calção debaixo da calça, e não como vê hoje em dia os homens tudo nus aí, mostrando as suas coxas, os pelos das suas pernas, porque usa calções, shorts e bermudas. E essas peças são consideradas perante os olhos de Deus como peças que tem que usar para proteger as partes íntimas. Louvado seja Deus. Mas nós temos mais ainda outra referência, também em Êxodo 39, 27 e 28. Êxodo 39, 27 e 28. Está falando assim: fizeram também as túnicas de linho, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o manto das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. Mais uma vez fala os calções. Esses calções, mais uma vez eu quero frisar, que é uma peça íntima. Eu lembro que meu pai usava. Eu conheci quando não usava cueca, né? Meu pai usava, e outros homens da sua época, todo mundo usava, que ele chamava de cirola. É o mesmo, é a mesma coisa. Então nós vamos aqui encontrar mais em Daniel, no livro de Daniel. Vamos pular mais para frente da Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, após aqui Ezequiel. Deixa eu encontrar aqui. Glória a Jesus, livro de Daniel. Estamos chegando, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Daniel, achei.
Daniel, no capítulo 3, no versículo 21, também vai falar dessa peça íntima. Daniel 3, versículo 21, que está dizendo assim: então aqueles homens foram atados, quer dizer, atados é amarrados, com as suas capas, com seus calções, quer dizer, eles foram jogados dentro da fornalha do fogo ardente, com toda sorte de vestimenta que eles estavam com elas. Então, eles pegaram eles com tudo ali, né? Não tiraram nenhuma peça, né? Poderia ter lançado nus, né? Mas lançaram eles vestidos. Então, eles foram com suas capas, com seus calções, com seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Então, shorts, bermuda e calção, crente rebelde, é para usar por baixo. O verdadeiro cristão, aquele que guarda os princípios, usa somente calça. Não é está mostrando as pernas por aí. Vamos ver aqui ainda, glória a Jesus, no Apocalipse 3, 16, 15. Mas vamos ver primeiro em Apocalipse, no capítulo, glória a Jesus, vamos ver no Apocalipse, no capítulo 1, versos 13. Capítulo 1, versos 13, está dizendo assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelo peito, com um cinto de ouro. Quer dizer, estava vestido até os pés. O Senhor Jesus estava vestido até os pés. Todos os seus servos, pastores, obreiros, membros, novos convertidos, todos os seus servos têm que estar vestidos até os pés, com calça comprida. O Senhor não estava de bermuda, o Senhor não estava de bermudão mostrando os pelos, não. Ele estava no meio dos 7 castiçais, com uma vestida gloriosa, vestida de santo. Os vestidos que cobrem as nossas vergonhas são vestidos de santos. Então ele estava coberto até os seus pés. Nós vamos ver ainda aqui em Apocalipse 16, versículo 15, e também vai falar no versículo 16 de Apocalipse, no capítulo 15, vai estar falando assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não se veja as vergonhas, as suas vergonhas. Então o Senhor vai vir de improviso, ninguém sabe. Se pegar uma pessoa de bermuda, ou uma mulher, mostrando as suas coxas, de mini saia, ou de short, ou de bermuda, ou de calça de homem, calça comprida, esse não irá subir. Então o Senhor está falando que ele vai vir, né, como ladrão, bem-aventurado. Quer dizer, os que não estão trajando bem não serão bem-aventurados, porque não irá subir no arrebatamento. Aquele, então está falando, aquele que vigia e guarda os seus vestidos, conserva a sua boa conduta. Os que vigia e está vestindo com vestes decentes a todo tempo, para que não apareça nenhum tipo das nossas vergonhas. Então está aí bem claro, né, sobre vestimenta de homens e de mulheres para os dias atuais. Porque diz a palavra no livro de Eclesiastes, vamos ler aqui no livro de Eclesiastes, só para nós encerrar nesse estudo, uma palavra bastante chave, vai ser a chave, né, para selar esse estudo. Está dizendo aqui, em Eclesiastes 3, versículo 14, diz assim: e eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele.
tudo quanto Deus fez é perfeito, está falando a Bíblia, né? E durará para sempre. Então, as vestes que foram feitas no Éden têm que guardar-se preservada na vida dos crentes para sempre. Os homens vestindo decentemente e as mulheres também na sua decência. Assim como foi Eva, assim como foi Sara e tantas outras mulheres de Deus, que tinham muita reverência a Deus e não mostraram as suas vergonhas. Então está falando a Bíblia, né? Que o que Deus fez dura eternamente e não há que aumentar e não há que diminuir. Tem que continuar no mesmo padrão. O nosso Deus não é um Deus de duas medidas e nem um Deus de dois pesos. É sim, sim ou não, não. Se aumentar de procedência maligna, se diminuir também é de procedência maligna. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.